Paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Bem-vindo ao Movimento Pentecostal, uma alegria contar com a sua audiência e o nosso programa hoje tem palavra de Deus mais uma vez para edificar a sua vida. O nosso pastor já está com o coração ardendo para nos trazer uma ministração e eu quero ser ministrado. Teremos também a participação da cantora Dinamara Cardoso louvando a Deus e logo em seguida você vai ter o quadro Mulher Cristã Hoje para edificar a sua fé e nós temos hoje também no programa Movimento Pentecostal o quadro Milagres, uma história de vida. Testemunhos para edificar a sua fé, para acrescentar a sua fé. E no final do programa, vamos juntos buscar a face do Senhor para um movimento de oração. O movimento pentecostal leva você a estar mais perto de Deus. Está no ar o movimento pentecostal. Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar. Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD. Eu quero agora convidar você para ouvir Palavra de Deus. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, trazendo uma palavra para todos nós. Obrigado, pastor João. Queridos irmãos, meus amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder, nesta manhã tão abençoada, trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Para você que possui uma Bíblia, apanhe a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, escrito por Moisés. Neste livro, o escritor, ele registra toda a viagem do povo de Deus durante 40 anos no deserto. Pois bem, no capítulo de número 4, nós encontramos o Senhor Deus falando pelos lábios de Moisés, dizendo: "E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão?" Ele disse: "Uma vara." Meus amigos, Deus, o Senhor, em todos os períodos da vida da criatura humana, Deus sempre teve um interesse todo especial pela minha e pela sua vida. Haja vista, meu irmão, meu amigo, que os nossos passos, as nossas palavras, são todas elas dirigidas pelo Senhor. Toda criatura humana, debaixo ela está da direção
do poder e da sustentação de Deus. Pois bem, Deus, o Senhor, Ele dá a toda criatura alguma coisa. Você é uma criatura de Deus e você jamais poderá dizer a alguém que nada recebeu de Deus. Pense um pouquinho, bem depressinha comigo. Você é alguém que tem vida, foi Deus que lhe deu. Você é inteligente, a inteligência foi Deus que lhe deu. Você se locomove porque Deus permitiu. Você tem boa visão, boa audição, boa locução, enfim, são dádivas de Deus. Você tem alguma coisa de Deus. Deus vem a um dos seus servos, a Moisés, a quem ele havia escolhido para ser o líder e o libertador do povo de Israel, que estava escravizado há 430 anos lá no Egito. Pois bem, Moisés ouviu de Deus a chamada, ouviu de Deus a orientação naquilo que ele deveria fazer, mas ele, como homem, sentiu-se pequeno. Ele, olhando para si mesmo, ele sentiu-se incompetente diante da grande tarefa que Deus lhe dava. Ele tinha que ser um líder no meio de uma nação, convencer todo aquele povo e retirá-los de uma escravidão. Pensem vocês o que é tirar uma multidão com mais de 2 milhões de pessoas e caminhar por um deserto. Pois bem, mas Deus havia escolhido, e quando Deus escolhe, ele se responsabiliza também pelos resultados. Deus vê a Moisés e pergunta: Moisés, o que é que você tem na sua mão? E ele simplesmente disse: uma vara. Ora, para Moisés, aquilo pouco valia, mas para Deus era o símbolo de grandes sinais que Deus ia operar na vida de Moisés. Pois bem, então Deus começou a orientar a Moisés. Aquela vara, ela foi lançada por ordem de Deus no chão, foi transformada numa cobra. Os outros fizeram o mesmo milagre, e a cobra que Moisés ordenou, através da transformação daquela vara, ela engoliu as demais. Meus amigos, aquela vara serviu na mão de Moisés para ferir uma rocha e tirar água. Aquela vara serviu na mão de Moisés para ferir o mar vermelho e ele se abrir. Enfim, meus senhores, ele recebeu de Deus grandes e maravilhosas bênçãos de Deus através daquela vara. Interessante é que a Bíblia registra tantos outros exemplos. É interessante, se você olhar para a vida de algumas pessoas na Bíblia, você chega a algumas conclusões. Por exemplo, pense sobre um homem chamado Jacó. Jacó, ele era neto de Abraão. Deus havia feito grandes promessas para Abraão. As promessas passaram também pela vida do seu filho Isaque, mas Deus escolheu em Jacó cumprir as suas promessas. Mas quem era Jacó? Quando você lê a biografia de Jacó na Bíblia, ele não era assim alguém de uma boa reputação, de um caráter muito firme. Jacó se deixou levar pela conversa da sua mãe, mentiu para o seu pai, enganou o seu irmão. Enfim, a sua vida no lar tornou-se tão inóspita que ele foi obrigado a sair da sua casa e procurar viver em outro lugar. Diz-nos a Bíblia que chegou o momento quando os pais de Jacó aconselharam: vai embora, porque o teu irmão está irado contra você e ele está lhe ameaçando matar. Jacó então toma os seus pertences e sai. Interessante, Jacó caminha e diz a Bíblia que já no fim do dia, no crepúsculo da tarde, Jacó cansado, ele parou para descansar, a noite chegou, ele não tinha uma colchonete, Jacó não tinha um travesseiro, mas a sua canseira era tamanha que ele deita-se no chão, apanha uma pedra e coloca a pedra como travesseiro e ali Jacó dorme. Meus amigos, a quem Deus escolhe, Deus o acompanha. A quem Deus escolhe, Deus o assiste. Jacó foi escolhido por Deus. Imagine que aquele homem conhecido como enganador, deitado no deserto, dormindo sobre uma pedra, mas lá no céu, os olhos de Deus estavam voltados para ele. Então Deus, o Senhor, o visitou de uma maneira tão interessante. Deus deu um sonho para Jacó. Ele então viu uma grande escada que alcançava os céus.
e ele viu que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E quando ele acordou assim um tanto apavorado, admirado. Ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Meus queridos amigos, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ele acompanha você até nos instantes que você não espera. Quando você pensa que está só, saiba de uma coisa: o cuidado de Deus acompanha todos os seus passos. Este homem foi tão abençoado por Deus, porque, embora sendo um homem de um caráter fraco, agora com a aparição de Deus na sua vida, com a visão nova que Deus lhe deu, Jacó colocou no seu coração alguns firmes propósitos que lhe credenciaram diante de Deus. A Bíblia diz que Jacó era um jovem sonhador. Amigo, se você é um jovem, por favor, Deus com certeza tem um plano todo especial na sua vida. Se você tem sonhos, não abandone os sonhos que Deus lhe deu, mas ore a Deus, busque a Deus, para que Deus confirme seu propósito na sua vida, que o seu futuro, os seus passos amanhã, sejam todos eles cravados na direção de Deus. E que coisa boa é quando Deus olhar para você e perguntar: ô Francisco, ô Maria, o que é que você tem nas suas mãos? E você possa dizer: Senhor, eu tenho alguma coisa para te apresentar. Eu me dediquei à minha vida de oração. Eu te recebi como Salvador, agora eu tenho salvação. Eu comecei a me envolver no trabalho, hoje sou um jovem ou uma jovem, estou trabalhando na igreja, envolvido no trabalho da mocidade da igreja. Eu sou um adulto, estou junto com aqueles que servem a Deus na casa do Senhor. Se você é alguém que tem aptidão, tem vocação para pregar, dedique a sua vida para que Deus, quando lhe interrogar, você tenha alguma coisa para apresentar. Mas eu preciso encerrar as minhas palavras, mas queria encerrar dizendo a você algo muito importante. Tudo que eu e você conseguimos aqui nesta vida, as coisas materiais, elas aqui ficarão quando nós partirmos para a eternidade. E eu vou lhe deixar um conselho para você: ganhe uma alma para Jesus, para que quando um dia você chegar na presença de Deus, você possa encontrar ali algo importante que você investiu na obra de Deus. Não chegue diante de Deus com as mãos vazias. Se Deus lhe perguntar: o que é que você tem em suas mãos? Você possa dizer: Senhor, eu tenho almas que eu ganhei para o teu reino. Amado amigo, meu querido irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor João, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe meu pastor. Palavra do céu para os nossos corações. Dinamara Cardoso, adorando ao Senhor. O vento forte está, açoitado pelas ondas, não consigo avançar. Vem me ajudar, andando sobre as águas, em meio à tempestade. Vem romper com os meus medos. Senhor, já estou te vendo, do meu barco agora estou descendo, pra te encontrar e ter uma experiência, uma lição de fé. Vou te adorar, poderoso Rei. Vem na minha direção, me toma pela coloca-me de pé sobre as águas. Vem, me dá o teu olhar.
os meus medos. Bem, Senhor, já estou te vendo. Do meu barco agora estou descendo pra te encontrar e ter uma experiência, uma lição de fé. Vou te adorar, poderoso Rei. Vem na minha direção, me toma pela mão, coloca-me de pé sobre as águas. Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar. Mestre, não me deixa naufragar. O cair é meu e o levantar é teu. Minha provação também é plano seu, pra me ensinar, para acrescentar de grão em grão minha fé. Vem minha direção, me toma pela mão, coloca-me de pé sobre as águas. Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar. Mestre, não me deixa naufragar. Me toma pela mão, coloca-me de pé sobre as águas. Vem, me dá o teu olhar, não quero duvidar. Mestre, não me deixa naufragar. Glória seja dada ao nome de Jesus. O movimento pentecostal é para edificar a sua fé, renovar a sua fé. E vem aí o quadro Mulher Cristã Hoje. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o programa Movimento Pentecostal. Amada irmã, a paz do Senhor a você que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje. Muito bom, irmã, estarmos juntas para meditarmos em algo que o Senhor falou muito ao meu coração. E eu sei que foi algo que o Senhor quer que eu compartilhe com você. Irmã amada, nós aceitamos a Jesus, caminhamos na fé, conhecemos o nosso Deus, vamos nos aprofundando em conhecê-lo, em conhecer a sua vontade. Mas em alguns momentos, em algumas situações que vivemos, é possível que a nossa vida entre em uma rotina. Não só a nossa vida cotidiana, mas também a nossa vida espiritual. E o que o Senhor colocou em meu coração para que eu meditasse e deixasse bem vivo em meu coração é que a nossa vida espiritual não pode entrar em rotina. É importantíssimo que nós nunca nos esqueçamos quem é o nosso Deus. Que amor tão grande, que misericórdia infinita dele, que nos mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz, sendo inocente, mas simplesmente para salvar os nossos pecados, para fazer com que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E assim, encontramos a Jesus Cristo e tivemos acesso ao Pai. E o que eu quero lembrar a você, minha amada, é quem é o nosso Deus Todo-Poderoso, grande em misericórdia, infinito em amor. Nós não podemos nos esquecer, em momento algum. Se a nossa vida entrar, sim, em uma rotina, lembre-se, quem é o seu Deus?
quão grande Ele é, poderoso, misericordioso. E em Jeremias 10, versículo 6, está escrito: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o teu nome em poder. Grande é o nome do Senhor. E o nome do Senhor é grande em poder. Esse é o nosso Deus. Também em Jeremias, capítulo 32, versículo 17, está registrado: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. A grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, para Ele nada é demasiado difícil. Nada é muito difícil. Ou seja, nada para o nosso Deus é impossível. Isso o Senhor quer que nós nunca nos esqueçamos, que para Ele nada é impossível. E veja que lindo, registrado em Neemias, no primeiro capítulo, o versículo 5. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. O Senhor guarda o pacto, a aliança, as promessas do Senhor para a sua vida. Você guarda o mandamento que o Senhor nos ordenou? Você o ama? Então tenha certeza, as promessas do Senhor para a sua vida são reais e estão de pé. E um dia se cumprirão, minha amada. Também eu quero, a partir desse momento que nos lembramos, relembramos de quão grande é o nosso Deus, quão poderoso, misericordioso e perfeito em amor, eu convido você, minha querida irmã, como está no Salmo 100, venha comigo e celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amada irmã, a fidelidade do Senhor, o nosso Deus, é fiel e é para sempre fiel. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa. Que em tudo, você nunca se esqueça quão grande, poderoso e rico em amor é o seu Deus. E Ele só quer que você e que eu desfrutemos de tudo que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Minha amada, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela, 99569-3720. Eu agradeço muito as mensagens, tem sido muito boa a nossa interação. E eu gostaria de agradecer, sim, pelo carinho de cada uma de vocês. Que o Senhor as abençoe em tudo. Pastor João Barbosa está com o Senhor. Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil e chegou a hora de você participar do quadro Milagres, uma história de vida. Eu quero convidar você para poder testemunhar também do que Deus fez na sua vida. Não importa se você mora no norte do Brasil, no sul do Brasil, se você mora no centro-oeste ou em qualquer lugar do país, o movimento pentecostal quer contar o seu testemunho para
toda a nação. Se você quer, é só nos mandar uma mensagem e nós teremos a alegria de trazer o seu testemunho para todos os assembleianos do Brasil. Coloca no ar, Milagres, uma história de vida. Eu sou o Messias. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo, um grande livramento que Deus me deu. Dia 29 de outubro, estava retornando para minha casa, tinha trabalhado e era por volta de 10 para as 6 da tarde. Estava retornando, eu estava vindo de moto, que eu trabalho de moto, e ao retornar para minha casa, eu estava na faixa da esquerda e tinha um carro na faixa central. Não sei por que ele resolveu trocar de faixa, não sinalizou. Quando ele quis trocar de faixa, eu estava praticamente do lado dele, minha reação foi frear. E quando eu freiei, a traseira dele, a lateral traseira dele, pegou na minha roda da frente. Aquele choque me fez desequilibrar da moto, eu caí. Fui arrastando uns 50 metros. E graças a Deus que eu estava com a roupa, então não foi pior. E eu agradeço a Deus porque também não foi 100 metros à frente. Porque como era uma ponte, tem as muretas de proteção, né? E essas muretas tiram a visão. Então se fosse depois da curva, os carros que estavam vindo eu não ia me ver. Então poderia ser muito pior. E na hora que eu fui pegar a minha moto para sair daquele local, fui fazer um movimento com o meu braço e aí eu senti muita dor. Aí veio alguns motoqueiros, me ajudaram, pegou minha moto, tirou da ponte, né, onde que a gente estava, me deu uma carona, também deixou perto da moto. Eu fui ligar pro meu chefe para avisar ele, né? Aí veio ele e mais 2 amigos meus do serviço. Um levou a moto para a empresa e o outro me prestou socorro, levando no hospital. Quando chegamos no hospital, fiz os exames, raio-x, ressonância, e o médico falou para mim, ele falou, ó, pelo exame, fraturou em 3 lugares, vai ter que fazer cirurgia urgente. Na hora que ele falou, eu pensei, fiquei fora da cantata, né? Porque estava muito próximo, foi em outubro, final de outubro, e a cantata era em dezembro. Eu pensei, não vai dar tempo. Aí fiz repouso, retornei no médico, ele falou, tá melhorando, encaminhou para fisioterapia. E aí, após mais ou menos 30 dias, eu falei, vou ver como que eu tô, né? Deixa eu fazer um teste. Aí toquei o meu instrumento, estudei, vi como que eu tava, se eu tava aguentando ou não. Naquela hora, graças a Deus, eu vi que Deus tinha me guardado. Por quê? Eu poderia ter batido uma cabeça, uma fratura diferente que eu poderia ficar fora, dependendo da fratura. Se eu tocasse, por exemplo, um violino, eu não conseguiria tocar, uma flauta também não. Então Deus até nisso Ele me guardou, porque foi uma fratura que eu consegui participar do evento. Aí tinha ainda mais uns 2, 3 ensaios, falei com o meu maestro, ele falou, não, vê qual instrumento você quer tocar e fica à vontade. Aí eu peguei o instrumento que eu tinha, que eu me adequei melhor, porque cada instrumento, eu toco o tenor, o alto e o soprano. Cada instrumento você fica numa posição. Então o soprano para mim estava sendo mais confortável. Aí eu estudei, levei no ensaio, toquei durante umas 3 horas naquele ensaio, não senti tanta dor e eu pensei, acho que dá para tocar. Aí fui nos outros 2 ensaios, consegui tocar, graças a Deus. No dia da cantata, o pastor contou do meu testemunho e foi uma bênção. A cantata foi maravilhosa também. Agradecer o meu maestro também, porque ele também permitiu, né? Porque eu peguei um outro instrumento que eu tinha estudado com um, aí na cantata eu ia tocar com outro. Então ele permitiu, eu peguei aquele instrumento, me dediquei, né? Levei para casa, estudei a partitura e no dia eu consegui executar. Não foi o mais perfeito, porque
Tinha que ter mais tempo, mas eu fiz o meu melhor. Então acho que é isso que é importante. As coisas que tiram às vezes a gente da igreja por poucas coisas, né? O pessoal sai da igreja por pouca coisa, mas Deus entende aquela pessoa que quer fazer o melhor, mesmo não estando no seu melhor estado. Mas eu sei que eu entreguei meu melhor. Então, eu estava naquele dia 7 de dezembro na cantata Deus em Nós. Eu estava muito feliz, por quê? Porque eu sei que não foi fácil. Só Deus. Então, meu sentimento ali era de gratidão a Deus. Porque poderia estar num caixão, poderia estar no hospital, em cima de uma cama, mas Deus cuidou de mim. Elas me ajudavam, elas trocavam o meu curativo. Eu falei, agora vocês vão ser minhas enfermeiras. Aí um dia era uma, no outro dia a outra tocava. A minha esposa tinha que me ajudar, porque eu não conseguia fazer alguns movimentos, então ela me ajudava. Porque você pensa, sofrer um acidente. Ninguém quer sofrer um acidente. Mas eu trabalho há 12 anos nessa empresa. 10 anos eu vou de moto. Nunca aconteceu um acidente comigo. Quando são sustos, né? Dá um susto aqui, um susto ali, mas acidente nunca tinha acontecido. E quando aconteceu esse, foi a primeira vez. E você vê que Deus guardou. Toda vez que eu vou orando a Deus. Pedindo para Deus me livrar, guardar minha família, pedindo um dia abençoado. E na volta, eu volto agora agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor me deste e tal. E todo dia eu faço isso. E qual o tema da história do Messias? É Deus em nós. Verdadeiramente, minha família. Em tudo a gente vê a mão de Deus. Então, como o pastor falou no dia do testemunho na cantata, realmente Deus em nós. Nos mínimos detalhes. É verdadeiramente Deus em nós. Verdadeiramente. Glória a Deus, que alegria! Como é bom saber que o Senhor ainda trabalha a favor daqueles que o temem e o servem. Não tenha dúvidas, sempre confie que o milagre vai acontecer. Chegou a hora de nós orarmos, chegou a hora de nós buscarmos a face do Senhor e eu convido a você para orar conosco. Eterno Deus e eterno Pai, diante da Tua santa e bendita presença, eu me curvo, Senhor, para rogar que Tu venhas confirmar a Tua palavra que foi ministrada hoje no coração do Teu servo. Continue abençoando o nosso presidente, abençoando o Senhor Jesus, a todos aqueles que estão envolvidos nesse grande projeto. Roga a Tua bênção ao Teu servo, à Tua serva, à família dos Teus filhos. Pai querido, nós nos unimos em oração e Te glorificamos por podermos estar aqui juntos Te adorando. Continue conosco, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que nunca te falte a paz, que nunca te falte a alegria, que nunca te falte a certeza de que Deus está ao seu lado. Ainda que o vento sopre, ainda que a tempestade seja forte, continue crendo e o Senhor fará a obra completa na sua vida. Deus te abençoe. Quero convidar você para participar do próximo programa. Sábado que vem tem programa inédito. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.